Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse nosso vídeo é a relação entre nacional-desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização. Nós vimos esses três fenômenos aí nas semanas anteriores. Vamos relembrar os conceitos? Vamos lá, vamos relembrar aí. Nacional-desenvolvimentismo é um conceito de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial com participação ativa do Estado como base da economia. Então, o Estado interferindo na economia para garantir industrialização, para garantir o país crescendo no aspecto econômico, né? Focando principalmente em indústria e infraestrutura. Foi, inclusive, política do governo brasileiro durante os governos do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, durante a ditadura militar. Já o neoliberalismo defende a absoluta liberdade de mercado e intervenção estatal mínima sobre a economia. Ou seja, o Estado interferindo o mínimo possível na economia e a economia caminhando, né, dentro da chamada liberdade de mercado, uma mão invisível conduzindo a economia. Já a globalização, aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, ou seja, uma aproximação. Os países do mundo estão se aproximando, as culturas estão se aproximando, as economias estão se aproximando, estão se integrando e estão dependendo cada vez mais umas das outras. Agora, como tudo isso se relaciona? Na história do Brasil, você tem, por exemplo, o liberalismo como ideia política na Primeira República, né? Aqueles primeiros 40 anos da República Brasileira, uma ideia liberal sendo parte da política brasileira. Depois vindo o período do Getúlio Vargas aí como nacionalista, né? e desenvolvimentista. Já no governo de Juscelino Kubitschek você tem também muito forte esse nacional-desenvolvimentismo, só que muitas vezes, no caso do governo do Juscelino Kubitschek, pegando muito dinheiro emprestado para investir no desenvolvimento econômico, na industrialização. Então, isso aumentou muito a dívida pública brasileira. A ditadura militar continua com essa ideia, tanto é que você tem... A ditadura militar foi o período onde a dívida pública brasileira mais subiu, né, por conta dessa política de abertura ao capital estrangeiro, né, e pegando muito dinheiro emprestado para investir na industrialização do país. E o fenômeno da globalização nisso tudo, fazendo com que o Brasil passe a depender cada vez mais de outras economias e também havendo, claro, economias que dependem da brasileira. Então há uma relação, né, de dependência mútua. E nos anos 90 o crescimento do neoliberalismo, né, principalmente com as privatizações estas que não acontecem só nos anos 90 nos governos do Fernando Henrique Cardoso, não, ainda acontecem, né, a venda de empresas do governo, seja federal, estadual ou governos municipais, para empresas privadas, né, para que se enxugue a máquina do Estado, né, isso aí é uma ideia neoliberal, né, a venda de empresas do governo para enxugar a máquina de funcionamento do Estado. E hoje em dia você tem tanto através dos partidos políticos, como através de várias outras formas de organização dos grupos políticos, né, discussões em torno do nacional-desenvolvimentismo, discussões em torno do neoliberalismo, com os prós e contras de cada um desses fenômenos políticos. Claro, não só esses dois, mas em torno de várias outras ideias políticas que também querem espaço entre a população e nas práticas políticas de governos, né, seja ele federal, os estaduais ou os municipais, e uma discussão em torno de globalização, né, uns concordando, outros não, alguns
defendendo maior abertura para o resto do mundo, outros defendendo maior proteção da economia brasileira. Então, tem toda uma série de grupos que discutem essas ideias e precisamos acompanhar. Mesmo que não gostemos de política, mas somos governados por quem gosta. E nem todos que gostam governam honestamente. Então, e até porque a nossa vida depende das ações políticas. Então, precisamos conhecer, precisamos saber discutir. Mesmo não gostando, mesmo não concordando com a maioria das ideias, mas precisamos conhecer para discutir bem e ajudar, né, a melhorar as realidades que temos. Em outros vídeos ainda vamos desenvolver esses e outros assuntos que não são coisa do passado, são super atuais. Muito obrigado.